Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu vou contar para vocês da minha viagem no Chile para a comemoração dos 20 anos da Vinha Altair, do lançamento do Guia dos Vinhos da segunda edição, que eu trago aqui para vocês em primeira mão, Guia dos Vinhos 2024-2025. Vou falar também do evento da Wines of Chile, que acontece essa semana no Brasil, da degustação com o novo enólogo da Global Wines, do Chateau Pichon Baron em Bordeaux, que lança o seu primeiro vinho branco, e do anúncio do Ministério da Agricultura da França de queda de 22% na produção de vinhos da safra de 2024. Eu começo contando da experiência que eu tive no Chile, no Vale de Cachapoal, que é ao sul de Santiago, para contar dessa prova de 20 anos, essa prova comemorativa de 20 anos da Vinha Altair e também do vinho Altair. Vinícola e vinho têm o mesmo nome, só para confundir a gente um pouquinho. Altair é um projeto que eu acompanho desde o início. Ele nasceu pilotado por uma enóloga, que é a Ana Maria Concili, e que eu acompanho o trabalho dela desde 2002, quando foi essa primeira safra do Altair. Na prova vertical, que é como a gente chama a prova do mesmo vinho, elaborado em anos diferentes, e que, aliás, o tema da minha coluna Levou a Filosofia do Paladar dessa semana, a gente provou da safra de 2003 até 2021. 2002, que foi a primeira safra, não tem mais garrafa, então a gente não provou. E hoje o vinho é elaborado pelo Gabriel Mustaques. E aí a gente convenceu ele a pegar provas do 2022, que está em garrafa, mas ainda não foi lançada. Além da oportunidade única de provar o vinho em 20 safras diferentes, a gente também teve uma super aula de terroir, porque essa vinícola ela parece meio encaixada na Cordilheira dos Andes, assim. Desde a construção, que é toda de pedra, que tenta disfarçar a vinícola no ambiente, mas você vê assim aquela cordilheira, aquela montanha enorme atrás da vinícola e dos vinhedos, e você andando pelos vinhedos, mesmo tempo chuvoso, você consegue entender muito do terroir, você olha onde tem mais luminosidade, onde o solo é mais poroso, você percebe o tipo de solo. Então assim, foi uma super aula para entender um pouco mais dessa parte do vinhedo de Cachapoal. O Altair também é um vinho que está em seu terceiro enólogo. Primeiro teve a Ana Maria, depois teve o Marco Pujol e agora está com o Gabriel Mustaques. E também tem maneiras diferentes dos enólogos interpretarem e entenderem o vinhedo e, consequentemente, o vinho. Hoje o Altair é um projeto da Vinha São Pedro, mas quando ele nasceu, ele era também ele era uma joint venture entre o Chateau d'Assó, que é o que faz os Mirages, mas que também tem vinhedos, e a Vinha São Pedro. E na viagem a gente também provou muita coisa da Vinha Leida, que é uma vinícola também pilotada por uma mulher, que é a Viviana, e que faz vinhos bem na costa do Pacífico, que é a Vinha Leida. E aí eu queria chamar a atenção como esses vinhos da Viviana estão interessantes. A gente acabou provando muita coisa, principalmente nos brancos e o Chardonnay, principalmente das linhas prêmios. Foram dois vinhos que eu gostei bastante. Ainda no Chile, eu fui num bar de vinho, que é o Massal, e que ele tem como sócios o Marco De Martino, da Vinha De Martino. E aí na conversa, e esse bar Massal que eu recomendo, ele fica em frente de um restaurante que chama La Mesa, que também é um bom restaurante lá ali de Santiago. Mas o que eu queria chamar foi na conversa com o Marco De Martino sobre vinhos importados no Chile. Normalmente, países grandes produtores de vinho, como é o caso do Chile, como é o caso da Argentina, da Itália, França, de vários países, eles têm o hábito de só consumir vinho local. E o De Martino estava chamando a atenção como tem uma demanda ali no Chile por vinhos de outras origens. Então, por exemplo, a gente tomou vinho francês lá, muito interessante, e também a questão das pessoas estarem pedindo mais vinho branco, que é uma tendência internacional. E eu quero mostrar para vocês, aqui em primeira mão, a capa da segunda edição Guia dos Vinhos 2024-2025. O guia, ele continua com o nosso princípio, que é ser o GPS do vinho bom e acessível. A gente prova, de novo, por faixa de preço, vinhos até R$100, de 101 a 200, de 201 a 300. 301 acima não entra, porque a gente tem essa preocupação muito forte com o preço. A capa também revela que foram degustados 554 vinhos de 14 países. A gente mantém o que fez sucesso no ano passado, que é a divisão por faixa de preços, o ranking com os 10 mais de cada categoria. Mas a gente traz mais. A gente coloca agora a importadora de cada vinho para ficar mais fácil para o consumidor encontrar.
A gente traz o teor alcoólico de cada garrafa, que a gente percebe uma preocupação do consumidor com a questão do vinho e o álcool, e a gente traz uma nova categoria, que são dos vinhos doces e fortificados. Esses 554 vinhos, eles foram fornecidos por mais de 50 importadoras, e deste total a gente cresceu a participação de vinho brasileiro, a gente chegou a quase 130 amostras de mais de 20 vinícolas diferentes. A gente também tem um número recorde de parceiros, que são 19 parceiros, patrocinadores, e também a Vini Portugal. Eu espero que não apenas vocês gostem, como vocês aproveitem, usem e abusem dessa edição, que eu garanto que tem boas dicas aqui, e muito em breve ela vai ser vendida na Amazon pelo preço de R$ 73,00. Esta semana acontece em São Paulo a edição anual da Wines of Chile, que é uma prova com mais de 25 vinícolas presentes e com 2 masterclass. Eles vão chamar atenção para os vinhos premium e sustentáveis, e pela primeira vez vai ter também um espaço para as vinícolas que investem em enoturismo. E aqui eu queria chamar atenção para um ponto que é o seguinte: os brasileiros estão visitando mais o Chile, assim como o chileno está visitando mais o Brasil. Estão visitando mais regiões de vinho. Isso acontece também porque a Argentina ficou muito cara, então o turista prefere, muitas vezes faz conta e prefere ir para o Chile e visitar vinícolas de lá. Isso coincide também com o esforço grande que o Chile está fazendo para que os brasileiros consumam mais vinhos chilenos, principalmente os vinhos de maior valor agregado. E o Chile está focando muito no Brasil, porque a China, que já foi o seu maior mercado, ou que rivalizava com o Brasil em liderança, está muito em queda. Então, assim, o Chile precisa investir no Brasil, o que faz com que a gente possa prestar atenção não apenas nos vinhos mais simples chilenos, que fazem muito sucesso aqui, mas também nesse vinho mais intermediário, que é uma faixa onde tem muita coisa interessante crescendo em qualidade. Na semana passada, eu tive a oportunidade de almoçar com o Paulo Prior, que é o novo enólogo da Global Wines. O Paulo Prior veio da Sograp e ele apresentou agora os vinhos da Casa de Santar, que tem um foco grande em cruzado. O foco do Paulo na Global Wines, por enquanto, são os vinhos portugueses, mas ele contou que muito em breve ele também vai estar dando os seus palpites no Dão Sul, que é o projeto da Global Wines no Vale de São Francisco, aqui no Nordeste brasileiro. Vamos esperar para ver que novidades ele vai trazer. E eu trago 2 notícias internacionais. A primeira é que o Chateau Pichon Baron, ele anunciou que vai lançar o seu primeiro vinho branco. É um vinho elaborado apenas com Semillon. Ele fez uma seleção massal num vinhedo que ele tinha em Sauternes, que é no sul de Bordeaux, e replantou essas mudas em Pauillac, apenas Semillon, e está lançando esse seu vinho branco, que a ideia é ser apresentado para alguns negociantes de Bordeaux a um preço um pouco mais de 40 euros a garrafa. Não é um vinho barato, o próprio Chateau Pichon Baron não é um vinho barato, ele tem a classificação que é do segundo Deuxième Grand Cru Classé de Bordeaux, e chama muito atenção essa discussão que a gente falou, não só nesse vídeo, mas a gente sempre está trazendo, desse aumento de consumo de vinho branco. Então a gente tem um grande produtor de Bordeaux percebendo que tem que ter vinho branco no seu portfólio. E por fim, o Ministério da Agricultura francês, ele anunciou que a produção de vinhos deste ano, dessa safra de 2024, ela deve ser 22% menor do que foi no ano passado, ficando uma média de 15% menor nos últimos 5 anos. As causas aqui são principalmente as mudanças climáticas, teve granizo fora de época, e também teve doenças em vinhedos. O míldio atacou bastante. O míldio é um fungo que ataca os vinhedos e atacou bastante vários vinhedos franceses. As maiores quedas de produção são nas regiões de Borgonha e de Champagne. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo e, principalmente, espero que vocês gostem bastante desse novo livro que está chegando no mercado. Boa semana e espero vocês a semana que vem.